Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Iniciamos aqui mais um programa falando do Evangelho e hoje nós vamos abordar, dentro daquela nossa sequência de lendo a Bíblia a partir de Deus, nessa ótica, o texto de Gênesis 3, capítulo 3, verso 9, Gênesis 3, 9. 3, 9 em diante, porque eu não vou ficar no 3, 9 somente. Mas esse texto é muito emblemático, né? O Lipe já vai colocar aí na tela. Está aí para você ver. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Essa pergunta é a pergunta mais bem feita do universo. É a melhor pergunta que já foi feita no universo criado por Deus. Por quê? Porque mostra exatamente o caráter de Deus. O caráter do nosso Deus, que é um caráter daquele que se interessa pela redenção humana, pela nossa redenção. O Deus que se interessa pelo ser humano. Por isso que o nome dessa série aqui é Lendo a Bíblia a partir de Deus, pela seguinte razão. Ler a Bíblia a partir de nós mesmos é uma leitura meramente antropológica, é uma leitura que busca, e é legítima, mas ela busca situar o homem na revelação divina. Mas nessa série a gente quer fazer o contrário, a gente quer mudar a ótica. Onde está Deus na existência humana? Onde está Deus? Onde está a revelação desse Deus em pessoa, em obra, na história, na caminhada, na existência humana? E aqui Deus começa a dar o primeiro contorno da redenção. Onde estás? Grave essa pergunta. É Deus quem está fazendo ao primeiro ser humano criado por Ele, ao nosso ancestral comum, Adão. Adamá, do hebraico tirado do solo, Adam, humano. Só que aqui se refere à humanidade, contexto mais primevo, mais original, e Adão aqui também se refere a Eva, porque aqui está se referindo ao humano, à pessoa humana. Deus, que é o Criador e Redentor do ser humano, está perguntando à humanidade: onde estás? O que é onde estás? O que caracteriza a tua existência? O que você está fazendo com a sua existência, a qual eu criei para mim, para me relacionar com você, humano, Adão? Onde você está? Essa pergunta é retórica ao ponto de Deus não inquirir o ser humano, mas fazer o ser humano pensar, mais do que pensar, refletir, mais do que refletir, confessar. Onde estás? É uma pergunta que tem a cara do Evangelho. Denota o interesse divino pela raça humana já caída. Essa pergunta, ela é reverberada, no meu entendimento, em Efésios 2. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, olha que interessante essa fala paulina.
lá, Epístola aos Efésios, no capítulo 2. Porque o que Deus fez lá em Gênesis 3:9, em outras palavras, é rememorado pelo apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 2, dos versos 1 até... Vamos até o 5. Do 1 ao 5. Olha que interessante. E nos vivificou vos vivificou, falando Paulo aos Efésios, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Há uma distinção. Mas Deus, olha a pergunta lá do Gênesis 3:9, que é riquíssimo em misericórdias, você vê que Deus não mudou, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha que preciosidade nós temos aqui. Deixa o texto lá, Felipe, só quero fazer alguma consideração aqui bem rapidinha. Olha que interessante o que é dito aqui. O ser humano, ele é salvo estando já salvo ou estando perdido? Estando perdido. Paulo está dizendo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Ofensa é contra o Criador. O que é as nossas ofensas? É o nosso modo de vida que não leva em consideração o Criador e Redentor da vida. É aquele que vive como se Deus não existisse e como se Deus fosse Ele propriamente, ou ela. Nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos deu a vida pela obra realizada e revelada em Cristo. Pela graça sois salvos. Por que pela graça? Porque não é que o ser humano mereça, e é que o ser humano nem pode fazer isso em prol de si mesmo. Isso é pela graça sois salvos. É exatamente o mesmo perfil do Deus que se revela a Adão lá em Gênesis 3:9. Onde estás? A resposta certa de Adão seria: eu estou perdido. Eu confesso que estou perdido e que preciso do Senhor Criador e Redentor da minha vida, doravante. Onde estás? Estou perdido. Essa era a resposta certa de Adão, mas a resposta de Adão foi equivocada. Foi uma resenha da justificativa humana, da autojustificativa humana. Olha como Adão responde a essa pergunta, que é a principal pergunta da humanidade. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. As pessoas acham que a principal pergunta do ser humano é: por que existo? Qual o sentido da vida? Mas não é. A principal pergunta que o ser humano deve se fazer é: onde estou eu em relação ao meu Criador e Redentor? Onde está a minha vida nesse momento? Porque isso vai responder qual é o sentido da minha vida. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu me vejo alguém que estou longe do Criador e carente dele e precisando dele? Essa é a pergunta mais importante que o ser humano pode ouvir. Por quê? Porque é a pergunta da parte do Criador do ser humano, daquele que tem todo o interesse em redimir o ser humano de si próprio. Olha que coisa magnânima. Aqui eu poderia chamar disso aqui de prototeologia ou protologia. Por quê? Porque aqui está o início de todas as coisas, de todos os dilemas humanos que vão ou não serem respondidos.
mediante a reação humana para essa pergunta feita por Deus: onde estás? O ser humano, a resposta é: eu estou perdido, eu estou fora do meu eixo, eu estou fora da minha centralidade. A minha centralidade só existe, a minha existência só tem sentido a partir de quem me criou. Quando quem me criou é a minha referência, então eu estou centralizado, estou no eixo da vida criacional divina, para mim. Então a minha vida sim fará todo sentido. Fora disso, a vida não tem sentido e não adianta nenhuma manobra antropológica ou psicológica de perguntar: quem sou eu? Quem tem essa resposta, senão o próprio Deus que criou-nos para si? Onde estás? Não é uma inquirição, não é uma investigação divina sobre o humano, é um interesse redentor divino. Está vendo como faz diferença você ler a Bíblia a partir de Deus ou lê-la a partir de nós mesmos? Quando a gente lê a Bíblia a partir de Deus, a gente começa a entender quem de fato nós não somos, para saber quem nós somos em Deus ou quem fomos criados para sermos em Deus. Aí a vida faz todo sentido. Aí todas as perguntas, na verdade, já têm uma resposta prévia. A gente não vai ficar garimpando respostas para as nossas perguntas mais existenciais, mais vivenciais, mais fulcrais, mais fundamentais. Quando a gente parte da pergunta do próprio Deus, nós vamos encontrar as respostas do próprio Deus. E a resposta de Deus é uma resposta salvífica, é uma resposta resgatadora ou redentora. Mas não, a reação humana, e é por isso que o mundo está, tudo bem? Do jeito que você está vendo nas manchetes, do jeito que está vendo na mídia, do jeito que você está vendo à sua volta, do jeito que muitas vezes você está vendo dentro de si mesmo. Olha só a reação adâmica, ou a reação humana. A reação é essa: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Essa é a pergunta, a reação. Verso 10: e ele disse: ouvi a tua voz no jardim, soar no jardim, perdão, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Aqui você tem 3 reações adâmicas numa só resposta. 3. Organiza lá na sua igreja, conferência missionária, dividida em 3 dias, usando Gênesis 3, 9 a 10 e principalmente o 10 aqui, olha. E ele disse: ouvi, primeiro dia. Segundo dia, temi. Terceiro dia, escondi-me. Este é o retrato mais fiel, mais fidedigno do ser humano. O ser humano que já caiu, que já saiu do eixo para o qual foi criado, que já caiu da sua posição na qual Deus o criou para existir. O nome disso é queda. A motivação para isso é o pecado. E o pecado nasce na tentativa de ser como Deus é, mas não de viver na dependência dele. Aí está a raiz do pecado. O não crer significa querer crer em si mesmo ou crer-se com direitos diante do próprio Criador. Ouvir, primeira coisa que me chama a atenção. Quando Deus disse algo, foi para perguntar, e a pergunta é redentiva. E a argumentação de Deus é em favor da vida. Quando o ser humano responde, é na fuga e está ancorada num fundamento de morte. Morte é viver uma vida para a qual a gente não foi criado. É viver longe
da relação com Deus. E ele disse: ouvi. Sabe o que é ouvir a tua voz? É a capacidade do ser humano, dada pelo próprio Deus, o Criador, de ser a imagem e semelhança divina a partir da sua própria criação. No projeto de Deus, o ser humano, mesmo caído, pode sim ouvi-lo. Pode sim. Porque se eu argumentar que o ser humano não pode ouvir a Deus, é uma coisa. Se eu argumentar que ele não queira ouvir a Deus, é outra coisa. Mas a capacidade de ouvir a Deus é sim possível, é sim algo bem, bem claro, bem factível, bem real, porque nós fomos criados à imagem e semelhança divina. E quem foi criado à imagem e semelhança divina, ou seja, todo ser humano, pode sim ter a condição de ouvir a Deus. Se vai querer ouvi-lo ou não, é outra história. Aí chama-se escolha moral humana. Não é uma opção espiritual, já disse isso aqui reiteradas vezes. É uma escolha moral. Porque a ação espiritual e a obra espiritual é toda de Deus, no começo, no meio e até o fim. Autor e consumador da fé é divino. Mas o querer Deus, o ouvir Deus, é humano. Ouvi a tua voz soar no jardim. Por que ele ouviu? Se ele já estava apartado, como dizem alguns, da comunhão com Deus. Ele tinha se colocado numa situação que Deus havia advertido para não cair, e ele caiu. Mas de onde veio a capacidade de ouvir o ser divino, sendo que ele já estava em queda, ele já estava caído? Vem do formato, da maneira pela qual Deus nos criou, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Foi assim que Deus criou o ser humano, para ouvi-lo, para querê-lo. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de refletir e esclarecer. Se Adão, mesmo caído, ouviu a voz de Deus, isso só prova que ele era a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas todo ser humano ouve? Ouve sim. Romanos 1 é muito claro, Romanos 1, 18 em diante é muito claro sobre isso, Provérbios 8 também, Jó 28 também, que a sabedoria você não acha, é ela que encontra você não pode chegar nela, ela chega até você. Provérbios 8 é exaustivo nisso, João 1,10 também. Então vários textos das escrituras, né? Melquisedeque também lá em Gênesis 14 vai dizer isso. Em Atos, no capítulo 14, no capítulo 17, o apóstolo Paulo vai esclarecer isso aos atenienses. Deus nunca esteve apartado da humanidade. É a humanidade que se aparta de Deus. É a humanidade que busca a sua própria condução de vida. Ouvir a Deus dizendo que o ser humano não pode ouvir Deus, isso é absurdo. Então o texto de Gênesis 3,10 está errado. Aí a humanidade está certa. Lógico que eu estou ironizando. É claro que não. Ouvi a tua voz, eu, Adão caído, te ouvi. Só que qual é a outra reação? Ouvi. O outro verbo é temi. Eu me apeguei à minha própria revolta interna, à minha rebelião interna. Como ser humano, eu estou em conflito comigo mesmo. Temi. Temi é paura, é medo. Eu tenho medo da relação com o Senhor. Eu ouvi o Senhor, mas eu tenho medo do Senhor. O Senhor me assusta, Deus. Porque eu descobri que eu não sou Deus e o Senhor é Deus. Porque eu me deparei com uma situação que eu não posso sair dela por mim mesmo. Eu temi. Aqui nasce, aqui é uma expressão da rebelião. Porque logo, logo vai nascer a religião e todos os seus formatos. Escondi-me. Temi, rebelião. Escondi-me, religião.
Ouvi é a possibilidade da relação. Temi é a revolta internalizada do ser humano, é a rebelião interna. Escondi-me é a propensão para a religiosidade humana. Se esconder de Deus é a marca da religião. A religião, ela é a formulação humana para criar Deus do seu próprio jeito. Um Deus a seu próprio modo. E o ser humano é especialista nisso. É só você ver quantas religiões existem no mundo. Claro que ninguém vai conseguir nunca condensar isso com uma precisão que seja digna, mas cada ser humano no planeta Terra é um religioso em potencial. É um fugitivo em potencial. Estou falando da natureza humana. Porque quando a obra de redenção entra na vida de uma pessoa, quando a salvação encontra essa pessoa, e essa pessoa, ao ouvir sobre a salvação, diz: eu quero, pronto. Esse temi de Adão cai por terra, e o escondi-me também vai caindo por terra diariamente. Ouvi: eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor me queira, eu quero o teu querer para mim. Ouvi, um dia eu ouvi, porque eu fui criado à imagem e semelhança do meu Deus. Mas todas as vezes que eu ouvi, eu não queria ouvir, mesmo de criança. Na fase juvenil, na fase adulta, eu não queria ouvir. Até que um dia eu falei para mim mesmo: vou ouvir, quero ouvir. E aí ele falou o que ele tinha para dizer. Então, isso não fere a soberania divina, isso não fere a eleição divina, isso não fere nada que Deus faz. Isso afeta ou não a mim mesmo. Essa é a questão. Então, o ouvir é a questão da imagem de Deus, da essência do Criador em cada ser humano que vem a esse mundo. O temi é que tipo de relação que eu tenho com Deus, uma rebelião ou uma aceitação? Ali Adão estava na rebelião, eu temi. Então isso mais do que denuncia a necessidade da salvação, a necessidade da redenção, porque estava nu. Mas espera aí, você não estava antes, Adão? Eu estou assim, fazendo um estudo aqui com você, meio que interlocutando com o texto, tá? Eu estou falando, eu sei que você já leu o texto, você conhece o texto, a gente também, mas a questão põe-se no lugar de Adão. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou lendo o texto aqui que o Lipe projetou na tela, olhando no espelho, o meu próprio espelho de vida. Temi, o que é temi? É uma rebelião. Eu estava nu, mas até agora você estava e ninguém te falou que você estava. Quem falou que você estava nu? E qual a importância do fato de você estar nu ou não? Porque antes não tinha importância. O temi vem antes do estava nu. O nu é por fora, o temi é por dentro. Por dentro há uma rebelião. É como se Adão dissesse a Deus: eu não sei quem eu sou mais, por isso eu vou me esconder do Senhor. O Senhor me amedronta, o Senhor me assusta, o Senhor é muito outro para mim. Eu estou lembrando aqui de um expositor chamado Rudolf Otto. Ele falava do outro, do luminoso, né, do totalmente outro, né, essa paura humana de Deus, né? E também estou lembrando de Martin Buber, o brilhante judeu, naquele livro Eu e Tu. Aborda muito essa questão. Então aqui, olha que interessante, eu temi, eu estou com medo, eu estou agora me vendo numa condição que eu não me via antes, e me escondi. Religião é toda a ação humana na direção contrária ao Criador e Redentor da vida. E aí o 11, olha que interessante o 11, Lipe. Vamos indo para o 11, senão não fica muito extenso aqui. Tinha mais coisas para falar, mas se eu lembrar eu volto. E Deus disse:
quem te mostrou que estavas nu? Não é um mero questionário divino. Deus não está encostando Adão na parede. O próprio Adão já se pôs na parede. Deus está só fazendo a pergunta. O que Deus quer, gente, é confissão, não é justificativa. Mas sabe por que eu caí no pecado? Né, Deus, o Senhor sabe, a natureza é fraca. Mas isso não é novidade para Deus, é? Não, Deus sabe. A questão é que Deus não quer argumento, Deus quer confissão. Quem te mostrou que estava nu? Pois é, eu caí na cilada satânica. Você tinha que falar isso, Adão. E você, Maurício, se estivesse no lugar de Adão, tinha que falar a mesma coisa. Mas eu sei que se você tivesse, você não falaria, Maurício. Ou qualquer um de nós. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Olha essa pergunta, gente. Não, quando Deus faz pergunta, para ouvir. Para prestar atenção. Porque cada pergunta de Deus é um checkmate. Não é cheque, é checkmate. Não tem saída. A saída é sair do amor a si mesmo. E passar para o amor a Deus. E viver do amor que Deus tem por você. Porque tentar se justificar diante de Deus é causa perdida. Quem te mostrou que estavas nu? Lógico que Deus sabe a resposta, mas Ele quer a confissão. Ele não está querendo a doutrinação de Adão, Ele quer a confissão de Adão. Uma coisa é você saber o que é certo, outra coisa é você confessar para a pessoa certa, que é Deus. Mostrou que estavas nu. Quer dizer, esse te mostrou que estavas nu não é revelação. Não é. Aqui tem um ponto importante, hein, na história da redenção. Quem te mostrou, quer dizer, não foi Deus. Você sabe que isso é uma brecha aqui, esse gatilho aqui, teológico? A gente pode ver que toda acusação ou vem de Satanás ou vem do próprio ser humano, acusando-se a si mesmo. Essa que é a verdade. Quem te mostrou? Deus não chegou para Adão e falou: você está nu aí, o que aconteceu? Deus não é assim. A primeira pergunta dele é: onde estás? Depois veio toda a tentativa de justificativa de Adão em 3 partes que nós já abordamos no verso 10. Olha o verso 11. Quem te mostrou que estavas nu? Tanto é que não foi Deus, que Ele próprio vai cobrir a nudez de Adão, lá no verso 21. Da Adão, do humano, do senhor Adão e da dona Eva, do Ish e da Ishá. Ambos compõem o Adam humano. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Lógico que Deus sabia que sim. A resposta certa é: sim, errei. Deus, me ajuda, me salva de mim mesmo, porque eu tentei me conduzir por mim mesmo e caí. Por quê? Porque a ordem de Deus foi uma ordem amorosa, foi uma ordem de preservação da vida, foi uma ordem providencial. Não coma isso aqui que você vai morrer. O que eu posso comer, Deus? O resto, tudo. Já pensou, gente? O banquete é teu, o lixo não come. Tudo que tem é banquete para você, só não come o lixo. O que ele comeu? O lixo. Então a ordem de Deus não é simplesmente uma posição de mando, um exercício de mando, de poder. É um exercício de amor. O jeito que Deus ordenou é uma ordem do amor. O amor está dizendo: não morra. Porque se você morrer, eu vou ter que morrer por você. Esse é o Deus que vai para a cruz. Esse é o Deus que morre por amor. Esse é o Deus verdadeiro da redenção. Isto é falar de evangelho. Gênesis é um livro que tem muita historicidade, mas nós não estamos aqui para navegar teologicamente na adjacência. A gente quer navegar na essência. Essa árvore, né?
era uma árvore mortífera. Tinha árvore mortífera. Já criaram depois a máquina mortífera, né? Foi até para o cinema. Mas tem a árvore mortífera. Era a árvore do não Deus, da não dependência de Deus. É a árvore da morte, não é a árvore da vida. Te ordenei que não comesses. E olha, qual foi o desdobramento? E o 12. Então Adão disse, aí pronto, começa o tribunal humano. Gente, tribunal humano, me perdoe, mas não resolve quase nada, tá? Em nenhuma época da humanidade, pouca coisa se resolveu a contento num tribunal humano. Olha isso aqui. Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. Espera um pouquinho. Primeiro lugar, não foi nem esse o teor da pergunta divina. Começa por aí. Já respondeu errado de novo, Adão. Não é para você acusar alguém, é para você se acusar. E o ser humano nunca está errado, né? Não, mas é porque eu nunca estou errado. Já reparou nisso? Eu nunca estou errado. Por quê? Porque eu me blindo, eu me defendo. É parte da natureza humana se auto-blindar, se auto-defender, se auto-justificar. Mas de auto se propor também, né? Se promulgar, se promover. Mas a mulher que me desse por companheira, vamos traduzir isso aqui? O culpado foi o senhor que fez a mulher. Mas não era bênção? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Não foi essa a declaração festiva e celebrativa de Adão? Por que essa declaração está diferente agora? Mudou o teor. Mudou a maneira dele olhar para a mulher. Isso aqui mudou todo o rumo da história da humanidade, que havia sido pretendida por Deus. Era uma história de vida e redenção. Nem de redenção seria. Era uma história de vida e contemplação. Era uma história de relação. Era uma história de reprodução, reproduzir o Deus Criador diante de toda a criação. Esse era um ambiente, a ambiência da contemplação, a ambiência da vida. Pois é. Mas agora só por conta da redenção é que a gente pode viver e voltar nessa ambiência. Então a mulher que me deste por companheira, a companhia não era boa? Ela me deu da árvore e comi. Quer dizer, ele próprio está confessando. Eu comi. Mas não havia sido ordenado para você não comer? Então você desobedeceu, Adão. A instrução foi dada, você não atentou para a palavra que saiu da boca de Deus, e sim para a palavra que saiu da mulher, que atentou para a palavra que saiu da serpente, e que aí é o discurso do inferno. A teologia do inferno é essa, é querer ser Deus, mas não poder. Então, a questão é essa, olha o 13, aí pronto. E disse o Senhor Deus à mulher, quer dizer, ele acusou a mulher, mas aí Deus foi fazer uma perguntinha para dona Eva também. Por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi, pronto. Ninguém está assumindo nada aí, já reparou? Mas eu não estava lá. Mas eu não... Pois é, como se Deus precisasse de uma câmera escondida, né? Como se Deus precisasse fazer esse tipo de inspeção. O Senhor Deus, ele disse o Senhor Deus à mulher. Já reparou uma coisa? Todos esses dizeres divinos são dizeres que, se o ser humano confessasse a sua falha, esses dizeres seriam palavras que gerariam vida no ser humano. Já parou para pensar nisso? A nossa série é Lendo a Bíblia a partir de Deus. Vamos olhar o ser humano na ótica de Deus e não o contrário. Vamos olhar o ser humano teologicamente, não meramente antropologicamente.
É isso que nós precisamos entender. O recado do Evangelho é um recado teológico para que todos os outros lógicos, ou logias, ou logikoi, todos os outros logos fossem entendidos a partir do theos, logos. Entendeu? A partir da logia divina. A partir da revelação da palavra vivencial, vivaz e divina. Disse o Senhor, não é pouca coisa. E sempre, e disse o Senhor. Quer dizer, na continuidade da narrativa, você vê todo um processo de encaminhamento divino para a redenção do ser humano. É notório. O texto te traz a mulher. Porque fizesse isso. E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Pronto, não tem nenhum culpado. Só tem santo ali, né? Inclusive a serpente deu uma de santa. Vamos ver. E o próximo, Lipe? Eu não vou chegar até o 15 hoje, porque o 15 vai ter que ser outro programa. Então o Senhor Deus disse à serpente, serpente, porque Deus já sabia como lidar com o Satanás. Quem não sabia como lidar com ele era o ser humano. Como que se lida com o Satanás? Dependendo da palavra que sai da boca de Deus, vivendo e sendo sustentado e fortalecido por aquilo que Deus diz, não por aquilo que a serpente sugestiona. Porquanto fizesse isso, claro, muita gente fala, mas é uma maldição sobre a cobra rasteja. A cobra, ela é um símbolo emblemático disso, ela tipifica isso, vamos dizer assim, ela simboliza isso, né? Mais do que não tipifica, mas simboliza isso, o comportamento sorrateiro, sagaz, crotárico, terreno. Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Bom, todo mundo tem medo de cobra, né? Vai falar, vai ver o boi, a galinha, todos eles se assustam com cobra. Só o ganso que não, viu, gente? O ganso, ele vai para cima de cobra, viu? Eu fiquei sabendo disso um tempo atrás. O ganso é o terror das cobras. Cobra e escorpião. Você quer evitar isso aí, tenha ganso. Você que mora num sítio, na zona rural, o ganso diz que é o maior inimigão da cobra. Não sei lá, um bicho meio irado. Que o ganso tem dente, né? Curiosidade bíblica. Não, curiosidade só. Mas mais do que toda besta, será mais, maldita. Aqui está dizendo que é maldita. Então acho que o ganso sabe disso. Mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Não falou nem que para o pó voltará, falou que comerás pó todo dia da sua vida. É um ser rastejante, tá? Um ser que se alimenta do pó, da obscuridade, né? Um ser que vive de espreita para poder sobreviver. O verso 15 eu vou continuar depois. Então tem uma sentença divina que a primeira criatura que ele tipifica, o seu projeto de redenção, é sobre Satanás. Por isso que o processo de redenção é sempre um processo da morte para a vida, justamente por causa disso. Porque Deus sempre começa indo na raiz do problema, aquilo que gera a morte. Então ele vai tratar primeiro com o ser satânico, depois ele vai tratar com o ser humano, que é o seu alvo amorável e redentor. Mas o que ele trata com o ser satânico é aqui no sentido negativo e punitivo definitivo. Mas quando ele vai tratar com o ser humano, ele vai punir? Não. Ele vai matar um modo de vida para gerar um outro modo de vida. Ele vai matar, não digo nem a cobra no ninho, mas ele vai matar aquilo que causa morte no ser humano. E isso nós vamos ver no próximo programa, para não estender muito esse aqui. Que Deus continue se manifestando, porque isso é abençoar, é se manifestar na sua vida, na sua família,
na sua lida, no seu trabalho e no seu ministério, em Cristo Jesus. E até o próximo programa.